Mediador Newton, física. Então nós vamos resolver o exercício número 4. Então diz o seguinte: um carro percorre 20 km com velocidade constante igual a 60 km por hora. E a seguir 60 km também com velocidade constante igual a 90 km por hora, na mesma direção e sentido. Determine a sua velocidade média nos 80 km assim percorridos. Então aqui nós temos dois trechos. O primeiro trecho de 20 km, o velocímetro do carro está indicando o tempo todo a velocidade de 60 km por hora. E nos 60 km restantes, o velocímetro do carro indica a velocidade de 90 km por hora o tempo todo. Então ele está sempre na mesma direção, horizontal, e no caso aqui o sentido para a direita. Então esse carro está sendo representado por essa bolinha aí, uma elipse, né? Então, vamos começar a resolver isso. O que é interessante ver é que o primeiro trecho sendo de 20 km, o segundo sendo de 60, 20 mais 60 dá 80 km, que é o total. Então, no início acontece isso, né? Ele vai percorrer os 80 km, certo? Ok. Só que a gente tem que resolver por partes. Por quê? Eu sei os 80 km, mas eu não sei o tempo que ele gastou para chegar aí. Porque a gente viu que a velocidade média é igual ao deslocamento pelo tempo, ou ΔS sobre ΔT. Beleza. Então, olha só. No primeiro trecho, ele tem uma velocidade de 60 km por hora. Tá? Então, ele se desloca 60 km por hora. Nesse trecho aí, ele gastou um tempo, ΔT1, para percorrer isso aí, tá? Então eu sei que é 20 km o deslocamento dele, eu sei que a velocidade dele é de 60 km por hora. E no segundo trecho, ele percorre 60 km com a velocidade de 90 km por hora. Ok, então vamos lá. A velocidade média nos 80 km é dada por ΔS sobre ΔT, e essas aqui são as equações, as fórmulas para calcular o tempo, para calcular o deslocamento, para calcular a velocidade média. Então a gente vai usar a terceira. Vamos usar essa daqui, ó, calcular a velocidade média. Ela se encontra nesse ponto. Então, olha lá. A velocidade média de 0 a 80 km vai ser a distância percorrida, o deslocamento, 80 km, dividido pelo tempo em cada trecho. Então eu não sei quanto é que vale ΔT1, nem sei quanto é que vale ΔT2. Então, parte 1, vamos começar a calcular ΔT1. Então, o ΔT1 nada mais é do que, no primeiro trecho, essa distância aqui, ó, esse deslocamento de 20 km dividido pela velocidade de 60 km. Já aparece aqui, ó, 60 km por hora. Então, o primeiro trecho é 20 km e a velocidade de 60 km por hora, a gente está usando essa expressão aqui, ó, ΔT é igual a ΔS sobre VM. VM é a velocidade média. Então, estamos usando essa primeira equação aqui. Então, ΔS vale 20 km e a velocidade média vale 60 km por hora. Então, encontramos que o tempo gasto nos primeiros 20 km é de 1/3 da hora. Né? 1/3 da hora, 20 minutos. Né? Se a hora tem 60 minutos, 60 dividido por 3 dá 20. Então, ele gastou 20 minutos ou 1/3 de hora para percorrer os primeiros 20 km. Então, vou deixar 1/3 da hora porque vai facilitar a conta depois. Beleza. A parte 2, vamos calcular ΔT2. Então, a parte 2 ele vai percorrer aqui, ó, esses 60 km aqui. Ó. Vamos calcular ΔT2. Então, a mesma fórmula, que é essa aqui, ó, ΔT igual a ΔS sobre VM. VM, a velocidade média, e ΔS, o deslocamento entre 20 km e 80, ou seja, 60 km. Tá? Então, mesmo procedimento. Ele percorreu 60 km, a velocidade dele agora é 90 km por hora, 60 dividido por 90, eu vou aqui, ó, vou simplificar por 30 em cima e embaixo, 60 dividido por 30 dá 2, 90 dividido por 30 dá 3. Nesse outro aqui eu dividi por 20, ó, 20 dividido por 20 dá 1, 60 dividido por 20 dá 3. É a simplificação. Então eu encontrei aqui, ó, 2/3 da hora. Então 2/3 da hora equivale a 40 minutos, certo? Ok. Então 40 minutos aqui, 20 minutos aqui, a soma vai dar 1 hora. Né?
Então, ó, ΔT, que é o tempo total entre 0 e 80 km, é ΔT1 mais ΔT2. Então vai ficar 1/3 mais 2/3 igual a 1 hora. Então aqui no lugar de ΔT1 mais ΔT2 eu vou colocar 1 hora. 80 km dividido por 1 hora igual a 80 km por hora. Esta é a velocidade média do carro ao percorrer 80 km. Certo? Ok. Vamos então para o próximo exercício. O exercício 6. Ó, temos dois móveis, A e B, descrevem a mesma trajetória retilínea com equações horárias. Então, essa daqui ó, é a equação horária ou função horária do móvel A. 20 mais 5t. Por que é 20? Porque é a posição inicial, ó, 20. Por que é 5? Porque a velocidade dele é de 5 metros por segundo, por isso tem esse 5 aqui. Então, isso aqui é uma função que relaciona o tempo à sua posição. Certo? Muito bem, então S é igual a 20 mais t. Então aqui é positivo, porque estamos considerando positivo para a direita. Agora vamos para o outro móvel, B. Esse móvel B é descrito, o movimento dele é descrito por essa função aqui, ó, ou equação horária, 50 menos 10t. Esse 50 é a posição inicial dele, ó, 50 metros. Menos 10, por quê? A velocidade em módulo é 10 metros por segundo, só que ele está se deslocando no sentido oposto ao sentido positivo, então você acrescenta o sinal de menos aqui. Então são essas duas funções horárias, sendo S expresso em metros e T em segundo. Sabendo que os móveis partiram ao mesmo tempo de suas posições iniciais, calcule a posição e o instante em que os dois móveis se encontram. Então eles partem, você pode ver, ó, eles vão se encontrar nesse ponto aqui. Ó. Esse aqui é o ponto de encontro. Então, primeiro, bom, nós temos que calcular a posição e o tempo que ele gastou para isso. Muito bem. Então vamos lá, o móvel A. O móvel A, ele tem, essa aqui é a forma geral da função horária. E essa aqui é que é dada no problema, SA igual a 20 mais 5t, está aqui. Beleza. O móvel B, de novo a forma geral, e essa aqui é a forma que é dada no problema, 50 menos 10t. No ponto de encontro, as posições têm que ser iguais, né? Porque senão não há encontro. Né? Então as posições têm que ser iguais e os tempos também têm que ser os mesmos, para que os dois móveis se encontrem. Eles têm que se encontrar no mesmo tempo e na mesma posição. Beleza, o que a gente vai fazer? Nós vamos igualar essas funções. Eu vou pegar 20 mais 5t e igualar a 50 menos 10t. Então vai ficar 20 mais 5t igual a 50 menos 10t. Vou passar o menos 10t por cima do sinal de igual, troco o sinal, e vou passar o 20 para o outro lado. Vai trocar o sinal também. Então vai ficar 10. Esse 10t veio para cá. Então o 5t já estava aqui. 10 mais 5t. Então o 50 já estava. Quando o 20 é positivo, passa para o outro lado, ele fica negativo. Agora 10t mais 5t dá 15t. 50 menos 20 dá 30, certo? Então 15 vezes t é igual a 30. Então o tempo vai ser de 30 dividido por 15 igual a 2 segundos. Então você pode ver que o 15 está multiplicando, ele passa dividindo 2 segundos. Então o tempo que o móvel A demorou para encontrar o móvel B foi de 2 segundos. O tempo que o móvel B demorou para encontrar o móvel A é de 2 segundos. Eles gastaram o mesmo tempo. Né? Muito bem. Vamos agora encontrar a posição do encontro. Eu posso usar qualquer uma dessas aqui. O SA igual a 20 mais 5t ou o SB igual a 50 menos 10t. Vou começar pelo SA. Então o que a gente faz? No lugar do t você põe o 2 segundos, porque o t aqui ó, já foi calculado, 2 segundos. Então aqui no lugar do t você põe 2. Então vai ficar 5 vezes 2 que dá 10. 10 mais 20 vai dar 30 metros. Então olha só, ou né, você pode fazer pelo SB também. Ó. No lugar do t você vai colocar 2. Mesma coisa. Ó. 50 menos 10 vezes 2. 10 vezes 2, 20. 50 menos 20 igual a 30. Então bateu ó, a mesma posição e eles têm o mesmo tempo. Vamos para o 7. Então o 7 é um problema que envolve gráfico. O gráfico S por T para o movimento de um móvel está representado na figura a seguir. Então aqui eu tenho uma régua vertical, aqui eu tenho as posições em metros, tá? É uma régua, e aqui eu tenho um relógio, um cronômetro na horizontal. Né? Então o relógio mede tempo, mede
nesse caso em segundos, especificamente um cronômetro desses que você tem no seu celular. Aqui é uma trena de 70 metros, então você consegue marcar 0, 20, 40, 60 metros no chão, né? E aqui no relógio, tá? No chão, no relógio. Então qual seria a posição inicial desse móvel? Então o que é importante? A posição inicial no gráfico é o ponto onde a reta corta o eixo vertical, o eixo das posições. Então ela corta aqui, ó, nesse ponto aqui. Então é 20 metros é a sua posição inicial. Então quando você tiver um gráfico posição por tempo, um gráfico linear como esse, um gráfico descrito pela função horária ou equação horária do movimento retilíneo uniforme, né, o ponto onde corta vai ser o ponto inicial. A posição do móvel no instante 5 segundos. Então aqui, ó, 5 segundos está entre 4 segundos e 6 segundos. Então pelo gráfico eu posso determinar, ó, só subir aqui uma reta vertical e uma horizontal, encontrei 40 metros. Então no instante t igual a 5 segundos, S igual a 40 metros. Então a partir dessa função horária, dessa reta, eu consigo prever a posição do móvel tendo o seu tempo, certo? Então, no caso aqui, ó, para 5 segundos encontrei 40 metros. Letra C. Calcular a velocidade do móvel. Bom, vamos lá. Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Então esse movimento é um movimento retilíneo uniforme. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade instantânea do móvel é igual à velocidade média, porque é constante, né? A velocidade é constante. Então eu vou escolher dois pontos. Ó. Essa aqui é a posição final, 60. Vou escolher a posição inicial, 20. O tempo final, 10, que olha só, o tempo final, 10 segundos, está ligado à posição final, 60 metros. Tá, o metro está aqui. Ó. O segundo está aqui. Ó. Então, 10 segundos está relacionado com 60 metros. E 0. Tempo inicial, 0. É quando você começa a contar. Então, 0 segundos está conectado com 20 metros. Então, fazendo a conta, vai ficar 60 menos 20, porque ΔS é a posição final menos a inicial. Então, vai ficar 60 menos 20, que aparece aqui em cima. O intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. O tempo final é 10, o tempo inicial é 0, 10 menos 0. 60 menos 20, 40, 10 menos 0, 10. 40 sobre 10 igual a 4 metros por segundo. Então, essa é a velocidade do móvel. Escrever a equação horária do movimento. Tá? A forma geral da equação da função horária, ou da equação horária, é S igual a S0 mais VT. Eu vou substituir o S0 e o V apenas isso. Ó. Quanto é que vale o S0? O S0 vale 20 metros. Quanto é que vale a velocidade? Calculamos na letra C, 4 metros por segundo. Essa é a equação horária do movimento. Obrigado.